Por que Vladimir Putin invadiu a Ucrânia? O porquê desse tipo de comportamento em pleno século XXI, essa ideia de invadir outro país? Vamos entender um pouco mais desses bastidores por trás, entender também um pouco mais por trás da mentalidade de pessoas como Vladimir Putin. Primeiro é importante entender que a Rússia começa ali como Rússia, ela se diferencia de ser um Ocidente e ser o Oriente. Ela entra como papel de Rússia, ela busca trazer aquela ideia nacionalista. Vladimir Putin é um tipo de pessoa que já se mostrou capaz de se manter no poder durante longos períodos de tempo, o que mostra tendências a ditaduras, tendências a um governo mais onde a opinião dele é o que conta, onde vai contra o que tradicionalmente acontece no restante do mundo, que as pessoas têm a oportunidade de escolher seus governantes, só que ele faz isso de maneira muito inteligente, onde ele cria estratégias para que as pessoas sempre o escolham como governantes. Nós vamos falar mais sobre isso nesse vídeo, entender um pouco mais desses bastidores por trás do processo da psicologia por trás de Vladimir Putin e também a razão da invasão à Ucrânia. A Ucrânia ela fica num ponto muito estratégico em relação à Rússia. Por exemplo, se algum país decidir invadir a Rússia, existe uma grande probabilidade dele querer passar ali pela Crimeia, passar ali pelas terras da Ucrânia para poder fazer esse tipo de invasão, mesmo com todas as estratégias da globalização que nós temos hoje. É importante lembrar que os Estados Unidos fez uma coisa parecida em relação a Cuba. Vocês lembram ali historicamente, durante a Guerra Fria, quando a União Soviética decidiu implementar ali instalações de mísseis em Cuba, os Estados Unidos decidiu reagir de determinada forma que aquilo poderia acarretar até mesmo numa terceira guerra mundial naquela época. Ou seja, Cuba, assim como seria um ponto estratégico para construção de bases militares da União Soviética, a Ucrânia pode ser um ponto estratégico para a construção de bases militares, caso houver algum tipo de ataque ou algum tipo de intervenção contra a Rússia. E a Rússia, percebendo isso, ela já se antecipou e decidiu tomar a Ucrânia. Só que, lembrando, o que Vladimir Putin fez, de certa forma, foi ilegal, entre aspas, porque, entre aspas, se a gente parar para pensar, no mundo não existe um sistema judiciário mundial. É como se a gente vivesse uma anarquia, mundialmente falando, diferente de quando você vive dentro de um país que tem ali leis, decretos e regimes que governam o país. No mundo isso não funciona dessa forma, até porque Vladimir Putin fez um acordo com a Ucrânia e ele basicamente disse que se a Ucrânia jogasse no lixo as armas nucleares que ela possuía, ele simplesmente ia deixá-la de lado e não iria invadir a Ucrânia. Дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну чего здесь непонятного? Мы что ли ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это же Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование? Не ставить больше никаких ударных систем. Теперь еще говорят, нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. Или, бог с ним, не в НАТО, на двусторонней основе будут. Базы и ударные системы вооружений. Ну вот о чем идет речь. А вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно. Сейчас. Mas, diferente do que ele combinou, ele simplesmente, depois que a Ucrânia deixou de lado as armas nucleares que ela tinha, o Vladimir Putin decidiu ir lá invadir, não cumprindo com a palavra dele. E nesse momento o que a Ucrânia está buscando é justamente a ajuda da OTAN. E o que é a OTAN? A OTAN é basicamente uma organização que nasceu ali na época da Guerra Fria para ter esse controle e manter a paz entre o que estava acontecendo entre a União Soviética e os outros aliados ali da OTAN. A OTAN é composta por diversos países, entre eles os Estados Unidos. E o que acontece é que os Estados Unidos, como um dos grandes representantes ali da OTAN, preocupa ainda mais a Rússia por, nossa, se a OTAN está colocando algum tipo de base aqui próximo à Rússia, e se alguém algum dia decidir fazer alguma coisa contra a Rússia, nós não vamos ter tempo de nos proteger, e a melhor forma de nos proteger agora é tirar a Ucrânia da jogada, tomar a Ucrânia assim como o Putin está fazendo. Então, isso é uma decisão que ele vem tomando de forma estratégica para tirar ali as manobras de ação que a OTAN poderia ter em relação
a Rússia, que está ali muito próximo. Mas vale lembrar também que não existiria nem previsão da Ucrânia fazer parte da OTAN. Ou seja, a OTAN ela existe principalmente protegendo os países que fazem parte da OTAN, e como a Ucrânia fica num ponto estratégico em relação à Rússia, isso preocupou o Putin. Então esse foi um dos principais motivos ali em relação à invasão da Rússia à Ucrânia, mas vale lembrar também que Putin já fez isso no passado, invadindo a Chechênia, por exemplo. Você percebe, inclusive, que o seu antepassado, Boris, o ex-presidente da Rússia, em 1999, já havia tentado invadir a Chechênia, não teve sucesso. A província russa, localizada na região do Cáucaso, travou uma sangrenta guerra com Moscou entre 94 e 96. Stranded civilians like this man and his child have no choice but to run for their lives and right across the line of fire. O conflito terminou com 50 mil mortos e um acordo de paz humilhante para o governo de Boris Yeltsin. Na prática, a Chechênia havia conquistado sua sonhada independência. Putin mudaria essa realidade. E depois, quando Putin entrou ao poder, ele tomou ali também a Crimeia para poder ter mais controle sobre ali aquele mar da Crimeia. E Putin já se mostrou ser capaz de fazer invasões e ser capaz de reagir de forma muito dura. Ou seja, não é simplesmente a questão só de invadir a Ucrânia. A mentalidade do Putin mostra que para ele os fins justificam os meios. Um mês e meio depois de tomar posse como primeiro-ministro, forças russas invadiram novamente a Chechênia. This was the center of Grozny. These were 12, 15-story apartment blocks. Now there is nothing left here. O controle da Chechênia por Moscou foi garantido em maio de 2000, mas o embate com grupos islâmicos da província continuou por anos. As imagens são fortes e correram o mundo, reforçando a fama de implacável que seria associada a Putin. Начали расширять НАТО на восток. Ну, естественно, мы же говорили, не надо этого делать. Вы нам обещали не делать. А нам говорят, а где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите вы подальше. Плевать мы хотели на вашу озабоченность. И так из года в год. И каждый раз мы огрызались, чего-то пытались, значит, воспрепятствовать чему-то. В озабоченности высказывали. Нет. Идите вы со своими озабоченностями. Будем делать то, что считаем нужным. 1, 2, 3, 4, 5. 5 волн расширения. Так что в чем нас не понимают? Я не знаю, вы спросите, что здесь непонятного? Мне кажется, все понятно. Мы хотим обеспечить свою безопасность. E isso, inclusive, já foi posto em prova quando rebeldes a esse regime do Putin, ali na Rússia, buscaram fazer atentados contra teatros, escolas, e a resposta do Putin foi basicamente a seguinte: olha, invadiram o teatro, tem centenas e centenas de pessoas ali dentro, correndo perigo, os rebeldes estão fazendo reféns, e basicamente o que ele fez, ele jogou uma bomba de gás tóxico lá dentro, matando centenas de inocentes e matando também, entrando para fazer invasão e matando os rebeldes junto com outras centenas de inocentes. Ele fez a mesma coisa na invasão da escola, quando rebeldes invadiram a escola, ele simplesmente saiu matando centenas de inocentes para combater os rebeldes ali. Ou seja, ele já mostrou que uma das formas que ele faz para combater alguém que vai contra ele não importa de passar por cima, inclusive, de pessoas inocentes. Isso é uma coisa preocupante. E isso, inclusive, tem a ver com pontos que eu quero compartilhar com vocês que definem um tirano. E quem quiser saber mais sobre essa questão de como se tornar um tirano, eu recomendo o documentário da Netflix que fala mais sobre isso. O primeiro ponto sobre como se tornar um tirano, que tem muito a ver com a mentalidade do Putin, é tomar o poder. Ou seja, quando em 1999 Boris se mostrou não ser uma pessoa tão contundente no poder, o Putin automaticamente aproveitou aquela oportunidade. Ele já é um ex-KGB, ele já foi espião, ele é uma pessoa que tem experiência em guerra, ele é uma pessoa com a visão mais fria, mais calculista, mais dura também, e ele aproveitou aquela oportunidade para tomar o poder. E Putin, ao tomar o poder, vai seguindo os outros pontos do manual de como se tornar um tirano, que tem a ver com a mentalidade do tirano, que o segundo é esmagar as pessoas que vão contra ele. Por exemplo, ele já começa esmagando a Chechênia, que antes acreditava que iria se tornar um lugar livre, uma terra livre. E percebe, inclusive, que ele começa a tomar o controle de tal forma que as pessoas que estão no poder, basicamente ele começa a selecionar pessoas que são
quem apoia ele está no poder, quem não apoia ele começa, inclusive, a ser envenenado. Existem várias acusações de envenenamento em relação a espiões russos que envenenaram pessoas que se oporam ao regime de Putin, inclusive pessoas que já tinham até fugido da Rússia com medo disso acontecer. Putin ainda assim, isso existe acusações contundentes, inclusive do Reino Unido contra a Rússia. A situação começou a azedar quando o líder da oposição russa, Alexander Litvinenko, morreu por envenenamento por polônio no Reino Unido em 2006. Litvinenko tinha se mudado para Londres 6 anos antes, após denunciar corrupção e crimes no regime de Moscou. Em março de 2018, outro ex-agente, Sergei Skripal, e sua filha, Yulia, foram vítimas de envenenamento na cidade de Salisbury e quase morreram. Que mostra que aquelas pessoas chaves que estavam indo contra o regime de Putin basicamente começavam a desaparecer, a serem envenenadas. Isso levantou suspeitas fortes contra aquele regime. E o terceiro ponto sobre se tornar um tirano, que tem muito a ver com a mentalidade do Putin também, é governar pelo medo. E baseado no que eu acabei de falar aqui anteriormente, já ficou claro que ele governa pelo medo para aquelas pessoas que principalmente estão contra ele. Se alguém se mostra ser oposição, ele vai mostrar que não é legal ser oposição a ele, fazendo coisas como: olha, se você vai lá, você pode ser um rebelde, você vai lá tentar tomar uma escola, você vai morrer mesmo que um monte de inocentes tiver que morrer junto. Se você vai num teatro tentar fazer algum tipo de ação, você vai morrer mesmo que um monte de inocentes vá morrer junto. Ele mostrou que ele impõe respeito pelo medo às outras pessoas. Maquiavel já falava sobre isso também, sobre o governo, no livro O Príncipe. Vocês podem ver mais sobre esse tipo de mentalidade também. E é interessante que Putin, além de governar pelo medo, mostrando que quem mostrou oposição a ele aumentou as suas chances de, inclusive, morrer envenenado, com acusações que espiões russos fizeram isso com pessoas que se oporam a Putin, mas também atacando países vizinhos, como ele fez com a Chechênia e como vem fazendo com a Ucrânia agora. Então mostra que ele quer impor respeito e muitas vezes pelo medo também. E esse tipo de comportamento de ir atacar a Ucrânia, ele também busca testar a resposta dos outros governantes, ou seja, é uma resposta como esse governo alemão vai responder, como o governo americano vai responder, como a China vai responder. E ele começou a ter indícios do que aconteceria. Por exemplo, ele vai continuar mantendo relações comerciais com a China, mas ele percebe que os outros países começam a fechar as barreiras comerciais e ele, de forma estratégica, conseguiu fazer isso agora justamente porque a China se tornou uma potência maior e isso permite que mesmo outros países fechando fronteiras, fechando formas de negociação com a Rússia ainda consegue se manter, até porque a Rússia vem num momento que ela está com a estabilidade econômica interessante. O PIB cresceu na Rússia nesses últimos anos e por manter relações com a China, que se torna cada vez mais uma potência mundial, você percebe que o mundo vai se tornando um mundo de multipotências, de vários países que vão se tornando potências mundiais, fazendo possível esse tipo de comportamento mais agressivo. Mas a Rússia ainda, devido a esse momento que o mundo está vivendo, consegue manter a sua economia porque ela ainda consegue manter relações comerciais estratégicas, mesmo que ela tenha perdido algumas relações, por exemplo, com os Estados Unidos, e ela faz essa testagem. Peraí, vamos ver como eles respondem. Será que alguém também vai responder de forma mais agressiva? Será que as pessoas vão responder de forma mais passivo-agressiva? Até os outros países ali da Europa, ele quer testar, ver como será a resposta. E ele faz isso num momento muito estratégico também, que os Estados Unidos acabam de tirar as tropas ali do Afeganistão, então fica muito mais fácil para ele ter um tipo de comportamento como esse, porque seria muito improvável, logo depois de tirar as tropas do Afeganistão, os Estados Unidos vir colocar tropas ali na Ucrânia, geraria uma resistência maior contra esse tipo de comportamento. Ele usou desses momentos estratégicos para tomar esse tipo de decisão e aproveitou também que a Ucrânia já havia se desfeito das suas armas nucleares, deixando ela extremamente vulnerável a esse tipo de comportamento da Rússia. E o que eu acredito, inclusive, que talvez a Rússia não vá nem
tomar a Ucrânia inteira, mas o que eu imagino que algumas partes estratégicas da Ucrânia, como foi feito com a Crimeia, por exemplo. Quarto ponto também na mentalidade de Putin, que mostra essa tendência ao tiranismo, à ditadura, é a ideia de controlar a verdade. Sempre que alguém se impôs dizendo que Putin era corrupto ou alguma coisa do tipo, percebe-se comportamentos muito contundentes contra esse tipo de pessoa e também percebe que o governo de Putin hoje, praticamente a grande maioria das pessoas que estão no poder são apoiadores de Putin, o que faz com que crie uma bolha sobre o que realmente pode estar acontecendo ali dentro. Então, mais fácil do que criar a ideia de que eu sou uma ditadura e pessoas podem lutar contra mim, é criar uma ideia de que eu sou uma democracia e livremente as pessoas me escolhem para estar no poder porque eu sou uma pessoa boa, eu sou a melhor pessoa para estar aqui, o que mostra que já foi feito, inclusive, porque Putin já está no poder há mais de 20 anos. Ele habilmente usou o conflito no Cáucaso para colher apoio popular. Com 47 anos de idade e apenas 3 meses após assumir a presidência interinamente, venceu as eleições presidenciais no primeiro turno com 54,4% dos votos. He stopped the war and rebuilt the whole republic. I am sure 100% of our people will vote for his party, United Russia. He's wonderful, they tell me. He's made sure we get a decent pension. Ou seja, ele vem controlando o poder ali na Rússia há mais de 20 anos e a expectativa é que ele vai ficar ali por pelo menos mais de 35 anos, ou seja, mais tempo do que Stalin ficou, que foi um ditador. E agora, para fechar, o último ponto em relação a essa mentalidade do Putin tem a ver com governar para sempre, que mostra a ideia de se tornar um tirano, um ditador. Pessoas que têm esse tipo de pensamento, deixe-me governar para sempre, eu quero tomar o poder e sempre estar no poder, têm tendências a se tornarem, serem ditadores. Você percebe que historicamente isso já foi provado várias e várias vezes. E eu quero trazer aqui algumas reflexões que quando Putin entrou no poder em 1999, ele começa com 4 anos de mandato. Ele faz de forma muito estratégica para que ele seja reeleito com mais de 80% dos votos e fica por mais 4 anos. E nesses próximos 4 anos ele percebe, nossa, eu quero ficar no poder para sempre, e a melhor forma dele fazer isso, ele, de certa forma, elege um poste, estou usando uma analogia aqui, para que alguém que representa ele, para que ele ainda continuasse no poder como primeiro-ministro. Só que nesse momento ele faz reformas ali governamentais que permite que um governante, ao invés de ficar 4 anos no poder, possa ficar 6 anos no poder. No fim do segundo mandato de Putin, o partido governista ganhou de goleada as eleições de 2008. Dmitry Anatolievich Medvedev. O novo presidente, Dmitry Medvedev, escolheu Putin como primeiro-ministro. As regras do jogo começariam a mudar 6 meses depois. Medvedev enviou proposta de emenda constitucional ao parlamento russo, aumentando o mandato do presidente de 4 para 6 anos. The constitutional change was passed by a whopping 86%. Ou seja, 6 anos no poder como primeiro-ministro, mais outros 6 anos reeleito mais uma vez, ou seja, 12 anos com 8 anos, 20 anos. E depois desses mais de 20 anos, continua sendo reeleito com a possibilidade não só de um mandato de 6 anos, mas de ser reeleito de novo por mais 6 e continuando repetindo esse tipo de ciclo que faz com que ele continue consistentemente no poder, dizimando pessoas que estão em oposição e controlando para que as pessoas que fazem parte do governo na Rússia sejam escolhidas por ele, facilitando para que ele continue permanecendo no poder, dizimando, dificultando a vida de qualquer pessoa que se opõe, que fazia oposição, fazendo com que, de certa forma, ele entre nesse 6º ponto aqui que geralmente pessoas tiranas têm, que é de buscar ficar no poder para sempre. Eu gostaria também de ouvir a sua opinião. O que você pensa sobre o Putin? O que você pensa sobre essa situação? Porque, de certa forma, se a gente parar para pensar, talvez nós estamos manipulados pelo Ocidente, ou talvez as pessoas que estão lá na Rússia estão sendo manipuladas pelo Putin ali na Rússia. Qual a sua opinião sobre o que está acontecendo agora? Como que você vê essa situação
deixa aqui nos comentários e vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor. Eu quis trazer esses pontos de reflexão. Eu listei 6 pontos aqui que o Putin apresenta, que são característicos de regimes autoritários, de ditaduras, de tirania, e eu quero convidar você a trazer sua reflexão sobre esse tema também. Grande abraço, vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor. Lembra de se inscrever aqui no canal, lembra de marcar o sininho para receber os próximos vídeos. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei e vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor. Grande abraço.